Eu tenho certeza que você já ouviu do seu pastor que a Bíblia não pode conter erros e contradições, que é a palavra inerrante de Deus e que é a obra perfeita, inspirada pelo Espírito Santo e pelo próprio Deus. Não é isso mesmo? Mas calma, isso não poderia estar mais longe da verdade. A Bíblia é cheia de contradições e eu vou te mostrar isso agora. Se eu te perguntasse agora, com a sua Bíblia em mãos, se Deus ele instituiu o sacrifício de animais, sim ou não? O que você me diria? Talvez por você ver em inúmeras passagens que Deus se agrada do cheiro da oferta queimada, do cheiro da gordura do animal sacrificado, talvez você dissesse que sim, Deus instituiu isso. E de fato você estaria certo, pois aqui em Levítico, a partir do capítulo 1, você vê isso. Eu vou ler só o versículo 9, mas você pode ler o contexto e verificar que é o próprio Yahavá que fala isso a Moisés, tá? Então no 9 diz: o homem levará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Este holocausto será uma oferta queimada de agradável odor a Yahavá. Então ele deixa aqui de forma bem clara o ritual que deve ser procedido e que isso é agradável a Yahavá e como se deve proceder. Mas quando abrimos Jeremias 7:22, nós temos o seguinte: pois quando tirei os seus pais do Egito, não falhei, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício. Aí fica estranho, né? Aí fica complicado. Será que Deus instituiu o sacrifício, sim ou não? Porque Levítico é depois do Egito, né? Depois de tirar do Egito, está dizendo que instituiu. E agora? Primeira contradição. Em Ezequiel 18:20 vai dizer o seguinte: o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Assim como a gente vê também em João capítulo 9, onde Jesus diz que o cego não está naquela condição por causa do pecado do pai ou por causa do seu pecado, etc. Então, veja que Deus está falando, né? Tem outras passagens também que mostram isso, que ele jamais vai punir um filho pelo pecado do pai. Não existe isso, né? Porém, Êxodo 25 diz, Êxodo 20, versículo 5 diz: eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração. Aí fica complicado. Já em Deuteronômio 24:16 diz: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Em 2 Reis 14:6 diz: não mataram os filhos dos assassinos conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Então veja, são vários versículos confirmando que Deus não vai matar os filhos pelo pecado dos pais, novamente. E aí nós seguimos aqui em Êxodo 34:7. Deus que mantém seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo, aqui já é uma adversativa, né? Não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração. Então assim, minha gente, não tem condições. Em um versículo diz que os filhos e os netos não são punidos, em outro diz que ele pune. Aí a gente vai para 2 Samuel 12:14. Mas, porque com este ato você deu motivo aos inimigos do Senhor para blasfemar, o filho que lhe nasceu morrerá. Esse aqui é o caso do filho de Davi com Betseba. Davi e Betseba, pela lei, deveriam ser apedrejados até a morte. Porém, aqui Deus não mata Davi e Betseba, mas mata o filho de Davi e Betseba. Novamente, entrando em contradição.